Então, bom dia a todos. Tenho que começar por lembrar que estas apresentações são sempre filmadas, portanto, se alguém não quiser ser mostrado, tem que desligar a sua câmara. E queria dar as boas-vindas a todos, cumprimentar o Ricardo, que já não vejo há algum tempo, já tenho saudades, mas é por boas razões, e dizer que vamos ouvir hoje resultados e reflexões sobre aquilo que tem sido o projeto de investigação para doutoramento do Ricardo, feito por ele, mas também feito por outras pessoas que em equipa têm trabalhado nos últimos tempos. Tenho também que lembrar que a próxima sessão vai ser no dia 1 de julho e será o nosso colega Luís Michel e o tema é luto e género, a experiência emocional de pais e mães. Ricardo, 15 minutos. Portanto, comecei com o relógio a zeros, que é para não ser culpado de tudo. Então, olá a todos, obrigado pela presença, obrigado também ao Six e à Teresa pela insistência da apresentação. Há mais temas que de facto faziam sentido trazermos aqui. Hoje trago um bocadinho do doutoramento, não o doutoramento todo, porque acho que há aqui uma parte um bocadinho mais interessante que parte do trabalho que temos feito nos últimos 10 anos, mas que ainda há muita coisa por desenvolver e muito deste trabalho é trabalho social, portanto eu acho que podia perfeitamente ser alargado e continuado e estendido pelo SIX através de colaboração, através de outras pessoas, etc. Aquilo que eu preparei para hoje centra-se um bocadinho aqui no que está no tema. Será que podemos olhar para o que se passa em termos de utilização recreativa, aqueles desportos do correr, do andar de bicicleta, etc., a partir destes dados geográficos voluntários? Nós temos feito alguma investigação a dizer que sim, e aquilo que me parece de interessante nesta altura é que, de facto, existe uma impressão digital coletiva daquilo que é a nossa atividade e a nossa forma de estar e de nos relacionar com estes territórios, tal como existe para outras questões e nas quais as redes sociais e todas estas ferramentas e plataformas têm sido as grandes culpadas de mudanças e de paradigmas. Nós, se calhar há 20 ou há 30 anos atrás, quando vimos um filme futurista, pensávamos em carros sem necessidade de ter rodas. Mal chegámos aos elétricos e continuam a ter rodas, não há carros a voar, mas há uma coisa que eu acho que é o futuro, que é isto, que está tudo de facto ligado e controlado e gerido mais através de redes sociais e de aspectos digitais do que propriamente pensaríamos razoável ou normal se tivéssemos pensado no que seria o futuro há 30 ou há 40 anos atrás. Muitas destas redes sociais são instrumentos de utilização cotidiana, de partilha entre pessoas, conhecidos, etc., mas algumas delas extravasam-se para além desse conjunto de ideal de utilização que cada um pessoalmente gostaria de fazer e acabam por se transformar em coisas que já há uns anos largos, um senhor chamado Michael Blutschild propôs. Na altura não estava propriamente a pensar nestas redes sociais desta forma, o objetivo da investigação que fez na altura era outra, tinha a ver com a criação de informação geográfica, e o ser voluntário era porque eram as pessoas que o criavam de forma coletiva, mas de facto esta informação hoje é muito mais do que aquela que se pensaria à partida que tem a ver com a informação geográfica. Portanto, não são só mapas, não são só as ruas, o nosso prédio, etc. As coisas transformaram-se em eventos, em locais, em acontecimentos, todos eles com um par de coordenadas, um momento no tempo. Portanto, a informação geográfica voluntária hoje em dia é utilizada por muitas ciências. Nós, aquilo que fizemos foi explorá-los um bocadinho para a parte que nos interessava, que seria tentar gerir e observar o que se passa dentro de áreas protegidas por questões de limitação financeira no início, porque os métodos clássicos de utilização de atividades recreativas nestes espaços estão mais do que bem desenhados e mais do que postos de pé há já 30, 40 anos,
nós, por questões financeiras, como não conseguimos chegar aos mesmos tipos de equipamentos e aos mesmos tipos de recursos, começamos a tentar olhar para outros conjuntos de informações secundárias e quase que tropeçamos nas questões que hoje chamamos serviços de partilha online, basicamente, que são um bocadinho diferentes dos serviços ou dos social media ou das apps desportivas, porque na altura, de facto, aquilo que estes serviços faziam, e o Wikiloc é um desses exemplos, o Gypsies, que entretanto já não existe, foi incorporado no AllTrails, é também um desses exemplos, eram sítios em que as pessoas partilhavam as suas aventuras, as suas corridas, os seus passeios de bicicleta com terceiros, sem saberem sequer à partida quem eram essas pessoas. A verdade é que isto tudo junto, passado uns tempos, ou passado uns anos, acaba por criar um conjunto de informação que se torna relevante e de acordo com as nossas investigações, serve para monitorizar aquilo que se passa, ok? Eu tenho aqui 3 casos de estudo pequeninos de como é que isto tudo começou. Este é, de facto, a primeira vez que este tipo de estudos foi feito, e foi começado por mim, pelo Carlos Pereira da Silva, mais outros colegas, num projeto que, entretanto, deixou de existir e, basicamente, passou para o EGEL na altura. Hoje eu diria que é a herança de nome do SIX. Nós começámos por olhar para uma área protegida, que era o Parque Natural da Arrábida. Vimos estas tracks partilhadas online neste tal serviço no Gypsies e fizemos um ensaio que foi apresentado em Estocolmo há 10 anos atrás, quando tudo isto começou de facto, e a partir de 186 tracks de GPS que entravam dentro dos limites do parque, nós chegámos mais ou menos a este desenho. Portanto, aqui estão 386 tracks, das quais 180 atravessavam o parque, e quando olhámos para isto, assim, a primeira vez o que vimos foi, de facto, a rede viária do parque e pelo menos uma espacialização destes usos recreativos. Neste caso estamos a falar do BTT em particular, era a primeira coisa que se conseguia retirar deste tipo de dados. Olhando com um bocadinho mais de atenção, modelando e processando um bocadinho os dados, conseguimos ver, inclusive, intensidades de utilização. Nesta imagem, a amarelos são as utilizações médias, de amarelo para o verde as utilizações abaixo da média e do amarelo para o vermelho as utilizações acima da média. E quando olhamos para isto desta forma, à parte de vermos na mesma para onde é que as pessoas circulam, vemos também a intensidade com que circulam nos trilhos ou numas estradas por comparação com outras. Além disso, uma vez que estes dados são geográficos e são posicionais, nós conseguimos também, cruzando com aquilo que seria a rede viária deste local, encontrar sítios onde as pessoas andam e, em teoria, de onde deviam andar, porque, à partida, nesses sítios não existe uma rede viária disponível. Portanto, há aqui alguma coisa que pode ser de uso informal, aqueles trilhos que se vão criando a partir do momento em que passa uma bicicleta uma semana, na semana seguinte se calhar passam 2, na semana seguinte passam 3, portanto vão-se criando usos informais. Não lhes chamaria ilegais a todos eles, mas alguns deles são de facto verdadeiramente ilegais porque atravessam propriedade privada ou porque são abertos em sítios onde não havia de facto qualquer rede viária inicial. Também, obviamente, esta imagem nos mostra que há algum ruído nestas questões, há algumas coisas que se passam pelos erros posicionais destes equipamentos, dos GPS, que serviam para fazer esta recolha de dados. Portanto, com alguma atenção e algum trabalho, de facto conseguia-se ver muita coisa a partir deste tipo de dados. Basicamente, nestes primeiros 5, 6 anos, a partir desta nossa descoberta, foi saindo alguma investigação feita a partir deste tipo de dados, feita por nós no SIX, feita por outros colegas da Austrália, Estados Unidos, com vários exemplos espalhados, sempre com o princípio de que eram dados de partilha voluntária e que serviam para demonstrar onde é que as atividades de visitação ou de utilização recreativa aconteciam sempre em espaços protegidos. Fizemos também ensaios, tanto no SIX como fora, em relação a outras modalidades que partilham informação geográfica, não da mesma forma, mas através de um jogo de caça ao tesouro, que é o geocaching. Neste momento já não tem muita expressão, mas de qualquer forma continua a poder demonstrar muitas coisas, e este artigo da Ecological Indicators, aquilo que nos demonstrava e comprovava era de facto isso mesmo.
mais exemplos de outro tipo de utilizações a partir de imagens e posições em que as imagens são retiradas, dos textos, etc. Há, de facto, muita informação que pode ser explorada e de facto, os resultados destas abordagens mostraram-nos onde é que as coisas acontecem, quando, em alguns casos, de que forma é que estas coisas, estes espaços são utilizados e criaram, de facto, informação nova, interessantíssima para as pessoas que fazem a gestão e para quem faz a investigação deste tipo de usos recreativos das áreas protegidas, mas todos estes estudos focavam sempre em escalas locais, portanto, uma área protegida, às vezes uma comparação de uma área protegida num contexto de um país com um contexto de outro país, mas de facto os estudos estavam a ser feitos apenas à escala local e nós aproveitámos um bocadinho isso para fazer o que vou apresentar já de seguida, e ficámos também com a ideia de que estes dados nos mostravam coisas que dependem da popularidade destas redes sociais ou dos serviços de partilha online ou das próprias apps desportivas. Portanto, aquilo que era válido e o método e os dados válidos para uma determinada área protegida podiam não ser aplicáveis num outro tipo de contexto. Há também aqui aspectos culturais e sociais e até demográficos que são importantes, tal como hoje, se calhar não há ninguém com menos de 20 anos a ligar muito ao Facebook, utilizarão outras redes sociais. De facto, aquilo que está no Facebook representa o que se passa com uma faixa relativamente estreita do ponto de vista social, cultural e demográfico, havendo outras redes destas que partilham informação de outros conjuntos culturais ou sociais ou demográficos completamente diferentes, e isto varia de país para país, de motivação para motivação, portanto não podemos olhar para estas redes sociais para ver de facto tudo, a não ser que as consigamos juntar todas. Portanto, faz falta aqui tentar perceber um bocadinho qual é que é a representatividade deste tipo de dados para podermos utilizar sem extrapolar demasiado aquilo que possam ser os resultados que queiramos retirar deste tipo de investigação. Quando olhamos, por exemplo, para coisas destas que ficaram muito famosas e circularam muito ainda hoje, são estes heatmaps do Strava, quando olhamos para este em particular, que é de 2017, ficaríamos com uma ideia, olhando assim para esta altura, que ninguém anda de bicicleta no norte da África e que os franceses andam muito menos de bicicleta do que andam os italianos ou os suíços ou os portugueses, por comparação até com os espanhóis. E, de facto, o que se passa aqui não tem a ver com propriamente hábitos de utilização. Há alguns que terá, se calhar anda-se de facto menos de bicicleta do ponto de vista recreativo no norte da África por questões culturais e por questões de disponibilidade de tempo, mas em França não se anda menos de bicicleta do que em Espanha. Aquilo que se passava de facto é que França não ligava absolutamente nada por esta altura ao Strava, que fazia muito sucesso noutro tipo de contextos. Portanto, há aqui motivações que dependem de contextos culturais e sociais que são importantes de ter em conta. Nós fizemos então uma abordagem para um caso de estudo que foi fazer, este ainda é o primeiro caso de estudo, peço desculpa, olhar para este tipo de dados à escala regional, portanto, deixar de olhar apenas para uma área protegida, neste caso escolhemos a área metropolitana de Lisboa, com os seus 2,8 milhões de habitantes, dois parques naturais, uma área de paisagem protegida, 2 reservas naturais e alguns sítios de usos recreativos mais pequenos. Estamos a pensar, por exemplo, no Parque Florestal de Monsanto ou até no Centro Nacional Desportivo do Jamor, onde de facto há usos recreativos, e aquilo que fizemos foi tentar recolher a partir do Gypsies todas as tracks que estavam partilhadas para este serviço, de atividades feitas a andar de bicicleta e a andar a pé, ok? E chegámos a cerca de 19.217 tracks GPS que atravessavam basicamente a área metropolitana de Lisboa, que se cruzavam com a área metropolitana de Lisboa, sendo estes serviços de partilha online, e o objetivo aqui é mesmo partilhar. As pessoas, quando partilham, identificam-se, portanto, nós conseguimos, neste tipo de dados, inclusive, identificar utilizadores, não propriamente o nome, a morada da pessoa, não estamos a falar de dados pessoais, mas, de facto, o mesmo utilizador, se partilhasse 3, 4, 5, 10, 200 tracks, eu conseguia ligar cada um desses percursos ou dessas atividades com uma pessoa. Nesta altura, recolhemos dados que estavam colocados ou disponibilizados neste serviço de partilha online desde 2006 até 2017, portanto já estamos a falar de uma
de uma série temporal, basicamente, que é uma coisa que neste tipo de dados por vezes é difícil de obter, e estes dados online permitem de facto olhar para as coisas até para trás. É uma das vantagens que tem muitos métodos de amostragem mais clássicos, e aquilo que encontramos foram atividades de andar a pé, de corrida, de simples passeio, ciclismo de estrada, ciclismo de fora de estrada, portanto BTT, e cicloturismo, tinham estas proporções que aqui estão. De facto, este serviço de partilha online, o maior sucesso que teve em Portugal e que durante toda a sua existência foi à volta de pessoas que praticavam o BTT. Se repararem, tem muito mais tracks de BTT do que qualquer outra das atividades. Mesmo em número de utilizadores, há mais utilizadores de BTT do que qualquer uma das outras atividades, que faz algum sentido. Nem todas as tracks tinham o identificador ou o utilizador identificado. Algumas pessoas que deixavam o serviço deixavam ficar as tracks, mas era apagado a informação de quem era o utilizador, portanto, daí nós temos 2.842 utilizadores identificados, mais alguns que, entretanto, já não utilizavam a app na altura, e isto é das tais coisas. A representatividade dos usos recreativos, neste caso em particular, funciona, se calhar para o BTT, não funcionará de forma muito razoável para a corrida ou para as atividades de andar a pé, quer seja de passeio mais ligeiro, quer seja do hiking ou do trekking, portanto, do andar propriamente um bocadinho mais em montanha, mas de qualquer forma mostram-nos coisas interessantes quando olhamos para os utilizadores e identificamos de que país é que são. Temos, obviamente, mais utilizadores nacionais do que utilizadores estrangeiros, mas conseguimos ver aqui algumas coisas interessantes a nível de taxas de submissão, por exemplo, por mês. Não encontramos aquilo que acharíamos normal em termos de tracks. Nós estamos num regime temperado. O normal é que a altura da primavera ou a altura do outono tenham muito mais utilizadores do que o inverno, o que não acontece aqui neste caso. Isso não acontece com os portugueses, mas acontece, por exemplo, com os estrangeiros. Portanto, há aqui uma certa reflexão da tal impressão digital coletiva feita a partir dos estrangeiros, que obviamente também são bastante menos do que os utilizadores nacionais. Olhando para isto com atenção, quando começamos a mapear outra vez, encontramos, obviamente, os sítios onde há mais utilização: Monsanto, Sintra, Cascais, o Parque da Arrábida, no que diz respeito ao BTT, com estes perfis todos de submissão de dados. Quando estamos aqui a olhar, por exemplo, para esta subida até 2012 e depois esta descida, obviamente que isto não quer dizer que tenha deixado de haver atividade de BTT. Aquilo que aconteceu foi que a popularidade desta app de partilha online passou a ser inferior a outras que, entretanto, surgiram com mais força, nomeadamente o Strava. Mas é interessante verificar que algumas destas coisas chegaram mais depressa, por exemplo, à Rábida, do que chegaram a Sintra Cascais. Também é mais fácil, quando olhamos com atenção para os sítios onde as pessoas circulam de cada uma destas áreas protegidas. As pessoas de Sintra Cascais basicamente estão de facto a circular no seu quintal. Há uma grande densidade de residentes nesta região, enquanto que a Rábida, que tem muito menos habitantes dentro da área do parque, quem vem andar para dentro da Rábida são pessoas das proximidades, do Montijo, do Barreiro, do Seixal, da Almada, etc. Portanto, nota-se também que é razoável que quem ande no seu quintal não precise tanto do GPS para não se perder, ou então que não faça tanta questão de utilizar o GPS para mostrar aos amigos aquilo que conseguiu fazer durante o seu último percurso BTT, o que se calhar na margem sul é capaz de ser um bocadinho mais elevado em termos dessa utilização. Outra coisa engraçada que encontramos, e aqui estamos a pensar em dados, lembrem-se, desde 2006 até 2017, nem todos estes serviços funcionavam diretamente logo de início com apps de telemóveis como hoje. Portanto, smartphones não existiam, eram demasiado caros na altura, e aquilo que acontecia é que, de facto, as pessoas andavam ao domingo, como é normal, mas depois era no dia a seguir que faziam a submissão das tracks para estes serviços de partilha online, daí que o segundo dia com mais utilização seja a segunda-feira e não o sábado, como acontece com dados de computadores reais que temos no campo e que estão aqui demonstrados, ok? Portanto, o normal é uma utilização, imaginem, de uma vez durante qualquer dia da semana. Essa utilização é triplicada normalmente aos sábados e é até 7 vezes maior aos domingos. No entanto, de facto, aqui nos dados, nas submissões para o serviço de partilha, não era bem isso que acontecia. Portanto, está explicada essa questão. Quando olhamos para os dados do BTT em particular, temos coisas interessantes.
conseguimos ver quais são as preferências em termos de distâncias, nitidamente, aqui na ordem dos 40 e qualquer coisa quilómetros, 45, 47. É o mesmo que respondem as pessoas quando são inquiridas o que é uma volta ideal do BTT, anda à volta disso. Mas depois reparamos que há aqui padrões completamente diferentes. Estamos a falar de Sintra Cascais, se estamos a falar do Jamor, ou se estamos a falar de Monsanto, ou da área de paisagem protegida da Costa da Caparica, ou até do Parque Natural da Arrábida. Há aqui comportamentos um bocadinho diferentes do ponto de vista coletivo. Não estamos a olhar para coisas que sejam feitas ao acaso, não é uma vez alguém experimentou, partilhou uma track. A média de tracks que temos neste conjunto é de 6 tracks e meia por cada utilizador, mas quando pegamos nos mesmos utilizadores e vemos a totalidade de tracks que submeteram para o serviço, estes números passam destas 8.000 para cerca de 20.000. Portanto, há aqui uma utilização regular deste tipo de coisas. Estes dados, de facto, representam alguma coisa em relação a esta atividade do BTT. Quando espacializamos coisas como o ponto de partida de cada um dos passeios para cada uma das áreas, que é o objetivo do passeio, portanto, aqui Sintra, Cascais, de facto, a maioria das pessoas a vir do interior do parque, dos concelhos de Sintra, de Cascais, também há gente a vir de Lisboa, ou até de fora da área metropolitana de Lisboa, coisas mais esporádicas. Quando olhamos para o Jamor, mais ou menos nas redondezas, a partir de Monsanto a mesma coisa, sobretudo nas redondezas de Monsanto, mas mais concentrados, estamos a falar de uma área de elevada densidade populacional e de residentes, não é? Um bocadinho de dispersão aqui pela área da paisagem protegida da riba fóssil da Costa da Caparica, com muita gente a fazer a travessia, e os dados mostram do barco aqui para a Trafaria, para depois virem passear, se calhar fazer um bocadinho de dia de praia e voltarem a casa. A partir da Arrábida também notam-se perfeitamente aqui os extra, Nacional 10, as pessoas que vêm da zona do Barreiro, do Montijo, do Seixal, etc., e não apenas da proximidade mais imediata do Parque Natural da Arrábida. Portanto, são dados interessantes, a tal média de distâncias para cada um destes percursos. E uma coisa interessante, quando olhamos para estes dados no conjunto, estamos a falar destas 8.000 tracks, estamos a falar de cerca de 60% destas tracks dirigem-se a 10% do território. Okay? Portanto, há aqui um objetivo direto, e estes espaços são espaços de atração deste tipo de utilizadores, portanto, merecem alguma atenção para se poder gerir. Por que razão é que as pessoas todas querem ir neste sítio? Nós conseguimos perceber, é por causa da paisagem, por causa da altimetria, etc., mas de facto há aqui uma série de questões que levam também a que se representa, quando olhamos para mais um conjunto de dados, é que acontece que quem anda no Parque da Arrábida, por hábito, também vai de vez em quando ao Jamor, ou ao Monsanto, ou até ao Parque da Arrábida, e de vez em quando também andam fora de qualquer uma destas áreas. Portanto, qualquer coisa que aconteça de regulamentação ou de organização da utilização do BTT em qualquer um destes espaços, sabemos que à partida vai afetar todos os outros. Portanto, a gestão deste tipo de atividades deve ser feita em conjunto e não pode ser feita individualmente, área a área. Faltava-nos perceber uma coisa, é se estes dados que têm uma representatividade, neste caso para o BTT, bem demonstrada, se também temos essa representatividade, se olhados para outros contextos, e fizemos a comparação entre a área metropolitana de Lisboa e um contexto mais rural, aqui a área do Parque Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e encontramos, a partir do mesmo conjunto de dados, portanto, alargado aqui à zona sul do país, resultados interessantes quando comparamos quer as atividades, quer os contextos. Por exemplo, isto era o BTT, que já tínhamos visto. Quem faz cicloturismo ou ciclismo de estrada circula um bocadinho noutras áreas, não anda tanto no fora de estrada, das áreas protegidas, etc. Este é o cicloturismo. Atravessa um bocadinho as áreas protegidas, mas não com a mesma densidade de rendilhados que faz, por exemplo, o BTT, ok? Quando olhamos para quem anda, por exemplo, a correr, os sítios onde se concentram, quem corre, e partilha depois os dados aqui, são sobretudo áreas de elevada densidade populacional. Portanto, estamos a falar de pessoas que fazem como o Rui Pedro Julião, ao fim do seu dia de trabalho, uma hora de treino, obviamente, que corre à volta de casa ou junto de casa, e não vai correr para um sítio que poderá ser o destino de um evento desportivo em que participe depois. Quem anda propriamente no hiking faz percursos um bocadinho maiores, mais espalhados pelo território, e quem faz apenas aquele simples passeio concentra-se muito pelas zonas de costa, pelos perdões,
pelos centros históricos, portanto há aqui atitudes e motivações diferentes para cada uma destas atividades. O mesmo acontece por comparação com o tal contexto um bocadinho mais rural do sul do país. Há de facto diferenças onde as pessoas andam de acordo com cada uma das atividades, sendo que estamos a falar muitas vezes exatamente das mesmas pessoas, não se esqueçam que os utilizadores estão identificados, e temos os tais padrões diferentes de distâncias, de preferências entre uma coisa e outra. Há aqui um dado curioso, por exemplo, em relação ao BTT, que no contexto do Sudoeste Alentejano, a maioria das vezes que as pessoas utilizam ou muitas das pessoas que utilizam as bicicletas de montanha neste contexto estão em contexto de férias, portanto acabam por fazer percursos um bocadinho mais longos do que aquilo que fazem com regularidade à porta de casa, e isso passa-se com cada uma das atividades que aqui vemos. Estamos a comparar Sudoeste à esquerda com a área metropolitana de Lisboa à direita. Resultados também diferentes, tanto nas tais distâncias, nas submissões. Aqui no sul do país já se nota o padrão típico da primavera e do outono para as atividades recreativas, o que não acontece na área metropolitana, como tinha mostrado há bocadinho com o BTT. Portanto, há aqui diferenças de utilizações de dados e de contextos territoriais que permitem dizer que estes dados são informação válida, que as coisas não acontecem por acaso apenas nos sítios em que foram estudados. De facto, há aqui uma aplicação um bocadinho para fora de todas estas atividades. A tal ideia de que as tracks dentro quando estamos a usar apenas a área de estudo, estamos a falar de poucas coisas, mas quando começamos a ver a quantidade de tracks que estas pessoas submeteram no total, passamos a falar de escalas de quase na ordem dos 90 mil conjuntos de dados, o que é relevante para conseguirmos utilizar tudo isto. Uma coisa que tem piada também aqui na área sul é que quando comparamos o peso que produtos como a Rota Vicentina têm na atração da utilização destes territórios, 70% da utilização do hiking é feita em cima da Rota Vicentina. Obviamente que as outras, do andar a pé, não se nota uma evidência assim tão grande. As bicicletas e o BTT andam também muito fora destas áreas, como se sabe, mas não deixa de ter piada perceber que, havendo projetos estruturados para atrair este tipo de utilizações, estes dados também permitem fazer a avaliação desse conjunto de resultados, ok? Muito rapidamente, em Collserola, Espanha, só para mostrar o último slide, um contexto muito rápido. É uma área protegida criada em 2010, um bocadinho parecido com o nosso Parque Florestal de Monsanto. As coisas dividem-se por estes setores em termos de utilização, de proveniência dos residentes ou dos utilizadores, etc. Andamos a trabalhar aqui com o INEF já há mais de 10 anos, aspectos normais de um parque próximo de uma cidade, com elevada utilização. Já sabemos, de facto, por onde é que as pessoas entram, para que sítios é que circulam, como é que conseguimos neutralizar. Este é o esquema de filtro que se utiliza para saber quantos visitantes tem esta área, mas aquilo que conseguimos, à parte do perfil sociodemográfico dos visitantes e das atividades que fazem, o tempo de permanência de cada uma das atividades, etc., há uma coisa muito interessante, que nós temos 3.000 e qualquer coisa inquéritos feitos neste sítio, e conseguimos olhar para os dados geográficos voluntários que encontramos aqui, perguntando diretamente às pessoas se, quando fazem o seu percurso, a seguir partilham ou não, se utilizaram GPS, etc. Temos uma coisa extremamente interessante, é quando olhamos, por exemplo, para quem anda de bicicleta ou faz BTT aqui na área, utilizam poucas apps, ok? E há muita gente a fazer partilha dos dados. Para atividades um bocadinho mais ligeiras, como, por exemplo, o simples passear a pé, não estamos a falar do hiking nem do running, utilizam-se outra vez poucas apps, mas as apps deixam de ter o mesmo peso que tinham para estas atividades um bocadinho mais desportivas, no qual o Strava tem uma representação muito grande. Quando passamos a olhar para gente que anda, sobretudo no hiking ou passeios ligeiros a pé, em Espanha o Wikiloc, por exemplo, tem uma representatividade razoavelmente superior àquilo que acontece com o peso que tem para atividades mais desportivas, como o andar de bicicleta ou como a corrida propriamente dita. Portanto, há aqui de acordo com a atividade física, de acordo com as motivações, utilizam-se umas apps ou serviços de partilha, propriamente ditos, e as pessoas que fazem atividade física de forma mais intensa são pessoas que mais rapidamente promovem essa partilha com os outros, porque naquela questão de mostrar
aos amigos aquilo que fizeram no último fim de semana. Todos nós seguimos o Rui Pedro e os seus feitos magníficos, ou somos capazes, tal como o Rui Pedro me faz a mim, de mandar uma boca quando faço um passeio de bicicleta, que tem para aí um terço da duração e da distância do que ele faz a correr pelo Monte Fora. Este é um trabalho que está neste momento a ser feito, será apresentado com sorte em setembro num congresso na Letónia, logo se vê se conseguimos lá ir ou não. Mas basicamente, só para dizer, nós começámos a fazer estas coisas aqui de forma comedida, porque éramos pobrezinhos dentro do Egeu e do Six Nova. Neste momento, isto que aqui está, são 4 países, 4 universidades diferentes, de volta de um tema em que nós tropeçamos, o que me deixa bastante contente, e era a última imagem que tinha. Peço desculpa por ter passado, neste momento, 4 minutos dos 25 que me tinham dado. Obrigado, e façam perguntas. Obrigada, Ricardo. A impecável gestão do tempo, sim senhora. E eu esqueci-me de dizer no início que o Ricardo, que é já investigador do SICS há alguns anos e que está a fazer, a fazer o doutoramento em Espanha, em lei em desporto, depois Ricardo ajuda-me a dizer o título completo, mas que de formação de base é de biologia, e o que tem contribuído muito para, enfim, para este debate muito interdisciplinar que nós, primeiro no EGEO e agora dentro do SICS, gostamos de privilegiar. Vou abrir o debate. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu de formação, de facto, sou biólogo, mas de formação já me sinto um bocadinho geógrafo, como toda a gente aí pela aula geográfica do SICS, apesar de continuar a dizer sempre que não. De facto, confesso que tropeço cada vez mais nessa questão, e um dia destes vou ficar esquizofrénico do ponto de vista académico, provavelmente. Pode ser que as ciências de desporto me salvem. Então, se quiser, espera, vou descompartilhar. Está bem. Porque não é que tu não fiques bem aqui de chapéu, mas vemos mais caras quando estamos descompartilhados, sim senhora, está combinado. E abrir o debate, ou as perguntas, ou dúvidas, não sei se alguém quer colocar. Se calhar pode começar, Filipe. Vá. Boa tarde a todos. Ricardo, este é um trabalho que nós já partilhamos há muitos anos, portanto as questões que eu estou aqui a fazer são mais para se calhar as outras pessoas ouvirem aquelas discussões que nós vamos tendo muitas vezes. E agora estou aqui a pensar. Não trates mal as outras pessoas. Eu estou a pensar, eu estava aqui a olhar para o esquema geral e estava a pensar, nós utilizamos muitas vezes estes dados que são informações passadas, do que é que já aconteceu, não é? De que forma é que este tipo de dados podem ser utilizados para o contexto presente? Eu estou a pensar, por exemplo, vamos começar agora a época de fogos, já sabemos que podem ser situações potencialmente perigosas quando temos pessoas em áreas naturais, nomeadamente as florestas. Saber onde essas pessoas estão, em que é que poderia, de facto, num tempo mais real, ajudar, neste caso os bombeiros, por exemplo, a evacuar ou a encontrar zonas de tampão, a encontrar locais mais perigosos. Um dos objetivos da utilização destes dados, e para mim, com o objetivo principal de eu não quero andar a ser espião daquilo que é a vida das pessoas, mas quero de facto gerir as áreas protegidas ou contribuir para a gestão das áreas protegidas, e acho que uma boa forma de fazer com que elas cumpram o seu objetivo de conservação é evitar ao máximo os conflitos que estas atividades podem ter. Portanto, se as regularmos e as organizarmos, estamos de facto diretamente a contribuir para a conservação. O objetivo com que comecei a olhar para estas coisas foi por aí. E sempre com o objetivo de tentar modelar, ou seja, de eu saber que provavelmente neste domingo, com a temperatura que tem estado, vamos ter 1.300 utilizadores de BTT no Parque Natural da Arrábida, e sabemos isso não só a partir destes dados, mas também porque há 10 anos temos contadores praticamente de hora a hora a saber aquilo que acontece, quantas pessoas passam por cada uma, não nestes sítios todos, já tivemos mais, já tivemos à volta de 10 contadores espalhados pela Arrábida. Neste momento temos 3, basicamente, e o que conseguimos descobrir é que a partir de um sítio
cruzando com este tipo de dados, conseguimos ter uma ideia do que se passa em todo lado, porque os padrões e os comportamentos são razoavelmente parecidos, portanto, são modeláveis, dá para, de facto, fazer uma prospecção um bocadinho para a frente do que é que se passa. Diria que conseguimos fazer isso na Rábida, infelizmente não conseguimos fazer nos outros sítios, porque o único sítio que tem um contador é da Rábida, é um contador nosso, do SIX, da Nova, não é? Mas é uma coisa que em Espanha, por exemplo, de facto conseguimos fazer e conseguimos chegar a outro tipo de coisas, não tanto pensando em questões de prevenção como dos fogos, como falaste, mas conseguimos, por exemplo, em Espanha já modular capacidades de carga, ou seja, estimar qual seria o número máximo de visitantes que estes espaços poderiam ter para que as coisas corram bem do ponto de vista da conservação, que é também um dos objetivos deste tipo de trabalhos, mas para conseguirmos fazer mais com aquilo que já sabemos neste momento, faz-nos falta ter mais equipamentos a contar hora a hora ou diariamente, como conseguimos ter na Rábida. Noutros sítios ainda não temos, é um esforço que andamos há muitos anos a tentar pôr de pé, mas conseguia-se fazer mais coisas, inclusive servir para essa tal ideia de ajudar à prevenção, etc. Seria uma das formas, ou uma das coisas a fazer. Eu tenho uma pergunta. Força, seu Rafael, mostra a cara. Não, eu estou sem câmera. Não tem câmera está com aqui. vergonha, está com vergonha. Culpa é do Rui Pedro, estou sem vergonha, ele deve estar com tantas olheiras também. Ricardo, primeiro parabéns pela apresentação, foi excelente. E sobre a informação geográfica voluntária, né? A gente sabe que existe aí uma resistência muito grande no uso da informação geográfica voluntária, e vou até na linha, eu ia fazer de forma mais geral a pergunta, mas vou na linha que a Tereza colocou sobre fogos florestais. A gente sabe que as políticas para combate a fogos florestais acabam sendo construídas com base em informações oficiais, vamos dizer assim, estatísticas oficiais, dados oficiais, e com essa resistência da informação geográfica voluntária, você trabalhou com ela diretamente. Qual a sua percepção desse tipo de trabalho, o resultado dele, os dados que você está gerando de forma voluntária e utilizando, incorporarem as bases oficiais para se tornarem base do desenvolvimento dessas políticas? Qual é a sua percepção em relação a isso? Nós, quando começámos a utilizar este tipo de dados, as questões da privacidade dos dados ficava pela questão do bom senso, que eu continuo a achar que é a melhor de todas. E uma coisa que temos tido cuidado, de facto, só temos utilizado fontes de dados na qual as pessoas voluntariamente estão a fazer a partilha, ok? Não é por nenhuma questão académica, ideológica, é porque estes, de facto, eram dados que eram perfeitamente gratuitos, enquanto que outras fontes, como, por exemplo, o Strava, ou até outras, sei lá, o Garmin Connect, há mais fontes que têm dados deste género, quando os partilham por troca com uma coisa que nós não temos, que é o peeling, não é? Portanto, nós, de facto, temos utilizado apenas estes dados e eu estou perfeitamente consciente de que não há qualquer problema na sua utilização para este tipo de trabalhos, nem haveria qualquer problema na sua utilização para ajudar, de facto, à gestão oficial e que se transformassem em dados oficiais. Aliás, nós temos agora uma modalidade que é de publicar conjuntos de dados e eu acho que poderia ser interessante, se calhar, pegar nesta nossa base de dados, que são... Estamos a falar de 30, 40, às tantas à volta de umas 60 mil tracks de GPS espalhadas mais ou menos por muitos sítios, quer do país, quer do mundo, porque também pegámos neste tipo de dados e fizemos ensaios parecidos na Catalunha e noutros sítios até, e de facto, se retirar o nome do utilizador, eu acho que os dados podem ser válidos para fazer uma gestão mais oficial e sem problema nenhum de privacidade. Eu sempre achei que estes dados podiam servir, por exemplo, para descobrir que fulano tal passou onde não devia e alguém lhe devia bater à porta e dizer, olha, o senhor não volte pelo menos a fazer isso. Não estou a dizer que servissem para o prender e para levar um caso a tribunal, mas pelo menos para poder ajudar a gerir, eu acho que seria uma coisa que poderia ser feita sem grandes pruridos, exatamente pelo facto dos dados serem partilhados publicamente pelos próprios utilizadores.
Também sei que se isso acontecesse ia deixar de ter dados para fazer este tipo de trabalho, porque a partir desse momento as pessoas trair-se-iam bastante mais na sua partilha, portanto estou sempre aqui na dúvida até onde é que se deve esticar um bocadinho essa utilização, mas eu acho que qualquer dado que publicamente seja posto de pé deve ser passível de ser utilizado para tudo aquilo que faz falta na gestão do território, sem problema absolutamente nenhum. Não sei se respondi bem à tua questão, não sei se mais alguém tem alguma opinião sobre o assunto. Não, respondeu bem. Obrigado. Ricardo, o perfil dos utilizadores tem mudado? Do que temos visto, e aí não temos sido tão sistemáticos como, por exemplo, na recolha deste tipo de dados, não tem mudado muito. Okay? As faixas etárias, etc., não têm mudado muito. O que temos conseguido perceber é que têm mudado as atividades, ou seja, o Rui Pedro fazia BTT quando tinha um bocadinho menos do que a minha idade, não sei, talvez, aqui todos nós, talvez quando tinha a idade do Rafael, ou um bocadinho antes, era BTTista e entretanto passou a ser corredor e entretanto passou a ser trail runner. E de facto essas mudanças vão acontecendo, o que estamos a falar de coisas que acontecem em 10 ou 15 anos, ou até em 20 anos, neste caso, portanto é natural que os perfis sejam razoavelmente parecidos, mas que haja mudanças dentro de cada atividade que possam ser bastante diferentes, que se devem, inclusive, à popularidade da atividade. Não havia ninguém a fazer trail running há 20 anos atrás e já havia gente que corria pela rádio. Não se chamava trail running aquilo na altura, nem se chamava nada, era alguém que ia fazer uma corridinha, e neste momento é uma indústria completamente diferente, e aí sim há mudanças de perfis e de motivação. Por exemplo, os BTTistas deslocam-se bastante menos, em média, para participarem num evento desportivo, por comparação com as pessoas do trail running, não é? E o Rui Pedro continua a ser o objeto de estudo perfeito, que é capaz de ir daqui até à Suíça, para ir ao Mont Blanc, ou até a Boston, para fazer uma maratona, como já fez. Portanto, há aqui mudanças dentro de cada atividade que dependem um bocadinho da moda com que essa atividade está em força, e de certeza absoluta que vão aparecer outros eventos e outras atividades nos próximos anos que vão mudar, mas as pessoas continuam a ser os middle-aged men, que é os mammals, como dizia a nossa amiga Catherine Pickering, que é pessoas nos 40, vestidos de licra e que saem ao fim de semana até à hora do almoço, porque depois têm que estar em casa para almoçar com os sogros. Ricardo, desculpa, então entrando nessa linha, e em questões de género, são de facto mais homens, não é? Bastante mais homens, empiricamente, que é aquelas coisas que eu não gosto de fazer, mas que a ciência também se faz de empirismo, há uma mudança do pós-Covid de mais mulheres. Infelizmente, como nós somos os pobrezinhos de sempre, não conseguimos fazer, por exemplo, os trabalhos que fazem os nossos colegas de Espanha, do INEF, com regularidade, por cada parque ou por cada val que trabalham, têm 1.200 encuestas feitas por ano de cada sítio. Portanto, conseguem ver estas mudanças de facto no campo. Eu tenho essa percepção, mas não tenho dados concretos. Aquilo que sei é que há muito menos gente, por exemplo, a participar em provas de BTT, sejam mulheres por comparação com o antes do Covid e o pós-Covid. Mas são uma margem pequenina da atividade, eu estou a extrapolar a achar que isso se passa também no resto, não é? Ok. E dos vários territórios que vocês já trabalharam, consegue, há territórios que, tu já disseste isso um bocadinho, mas agora ligado ao perfil dos utilizadores, há territórios que são mais apetecíveis para faixas etárias, para homens ou para mulheres, ou para determinados tipos de atividades do que outros? Eu acho que aquilo que acontece é um bocadinho a própria demografia destes territórios, ou seja, Sintra, Cascais e a Rábida têm como utilizadores principalmente as pessoas da grande área metropolitana de Lisboa e sobretudo aqui das proximidades. Depois tens algumas pessoas que, por questões de motivação, ou disponibilidade financeira, ou até de commitment, ou seja, da forma como se empenham com a atividade, que vão a outros sítios
mas com outros propósitos, normalmente enquadradas em eventos maiores e coisas assim. Não tenho percebido que seja muito diferente a utilização das pessoas que moram nas grandes redondezas desses sítios. Portanto, se houver diferenças entre o que se passa na Serra de Ares e Candeeiros e o que se passa em Lisboa, provavelmente são as mesmas diferenças das pessoas que moram num sítio ou moram no outro. Não há propriamente, sei lá, como nas praias aqui da costa, a praia que tem toda a gente até aos 20 e a praia que tem os pais de toda a gente que hoje tem 20, ok? Não se passa o mesmo, não há uma deslocação assim de utilizadores, mas estou a inferir mais do que a afirmar. E destes utilizadores, vocês as pessoas, como é que é dizer? Estavas a dizer assim, estavas a dizer que, que conseguem ver mudanças de atividade, ou seja, há utilizadores fiéis, podemos ter esperança de ainda ver os percursos do Rui Pedro a caminhar daqui a 30 anos? Ele levantou a mão, não sei se quer ser ele a responder. Aquilo que eu acho há de facto pessoas que são bastante mais motivadas e o Covid trouxe mais gente a estas atividades. Eu presumo que, tal como estamos a ver neste momento já em Espanha, onde temos estes dados a ser recolhidos com muito mais rigor ou com muito mais periodicidade, toda a gente ficou assustado com o que se passava nas áreas protegidas em termos de visitação no pós-Covid, que as pessoas não podiam ir de férias para outros sítios. Neste momento que já podem, há tendências de dados das últimas vezes que os contámos, foi para aí abril ou maio em Espanha, nos vários parques em que temos estado a trabalhar, que os números de utilização destes espaços estão a entrar outra vez naquilo que era o registro até 2019. Portanto, não estamos propriamente a aliviar muito a pressão, porque ela já era muito alta em 2019, mas de facto a onda do pós-Covid de 2021 parece que está nitidamente a baixar um bocadinho. Aquilo que acontece é que quem gosta e pratica sempre. Eventualmente é capaz, numa altura da vida, pratica mais ao pé de casa, quando tem um bocadinho mais disponibilidade financeira, se calhar vai passar um fim de semana ao sudoeste alentejano, se calhar pratica por ali, estás a perceber? Mas diria que a tendência será da utilização do território a aumentar paulatinamente, devagarinho, todos os anos, porque há mais interesse, porque fazer estas coisas não só está na moda, como de facto é saudável, é moderno, faz parte do estilo de vida atual. Diria que a utilização será cada vez um bocadinho maior. Não sei se vamos todos passar a fazer 180 km ou 160 como faz o Rui Pedro, pelo menos a andar a pé, só se formos todos pagar promessas a Santiago ou a Fátima e mesmo assim devagarinho, não é tudo num dia, de certeza, não é? Rui Pedro e depois a Dulce, também pôs a mão no ar. Obrigado, obrigado Ricardo pela partilha e por teres-me transformado num caso de estudo várias vezes citado e referido, o que é um perigo, porque só tens um exemplo, não é? Portanto, não... É a ciência social. Não, mas agora por acaso não, porque entrou aí o Rui Dias, também se pode juntar como cobaia fundamental. Mas a questão que eu queria colocar era o seguinte, e tem um pouco a ver com aquele diagrama que tu apresentaste. Um dos problemas da utilização dos dados geográficos voluntários reside precisamente na componente de voluntariado, de vontade de se expor, sendo que, obviamente, há algumas plataformas em que isso não é manifestamente uma atitude voluntária por parte do utilizador, acaba por ser resultado de uma utilização que não era prevista à partida, mas neste caso concreto, em que tu tens ali um exemplo em que tentas mais ou menos estimar qual é que é a percentagem de graus de uso das diferentes tecnologias nos diferentes esportes, a minha questão de base é como é que chegaste lá? Porque como é que sabes qual é que é o universo das pessoas que estão num determinado local e desses, como é que tens a certeza que não há outros que utilizam outras aplicações que não aparecem referidos? Como é que consegues chegar a essas percentagens? Fiquei um pouco na dúvida.
Esta é particularmente fácil porque dos 4.000 ou 3.000 e tal inquéritos que a Stella tem feitos ali no Parque Natural de Collserola, por isso é que eu mostrei o parque, perguntávamos sempre às pessoas nos inquéritos de caracterização do parque que atividades estavam a fazer, ok? Quem eram, de onde vinham, idade, essas coisas todas, e depois se partilhavam, se recolhiam ou não, portanto, se usavam um GPS para fazer aquela atividade e a seguir se partilhavam ou não, ou se subiam, mais do que partilhavam, se subiam o track de GPS para alguma plataforma e perguntávamos qual era a plataforma. Portanto, estes dados de Espanha, de Collserola, aquelas diferenças que ali estão entre o partilha, não partilha e quais as apps, é de facto com resposta direta destes 3.000 e qualquer coisa inquéritos e com aquelas diferenças que estavam ali representadas. Portanto, mais de 50% de quem anda de bicicleta partilha e apenas uns 20% de quem anda de passeio a pé partilha. Okay? E à volta de uns 25% de quem faz trekking, de quem faz corrida está ali a chegar aos 50%. Okay? Isto com inquéritos feitos às pessoas naquela altura. Não fizemos ainda a distinção direta se partilhavam de forma voluntária ou se apenas faziam o registro pessoal, mas é uma coisa que estamos a incorporar agora nos inquéritos deste ano, é de saber se fazem essa partilha voluntariamente ou se estão apenas, e voluntariamente para todos, ou apenas dentro da rede social dos amigos do Strava ou dos amigos do Wikiloc, ou uma coisa assim do género. Portanto, quando estamos a fazer estas inscrições neste momento é pelo formato de funcionamento das apps ou dos serviços de partilha online. Okay? Eu consigo te ver no Strava porque te sigo e eventualmente acho que consigo descarregar uma das tuas tracks porque somos amigos, mas se quiser descarregar uma track de alguém que não siga, vão-me pedir para ser subscritor do serviço e aí descarregarei a track, não sei qual é o conjunto de dados que vem atrás ou não, ao contrário do que se passava com o Gypsies, em que de facto as coisas eram todas partilhadas desde o início, eram sempre, quase que era esse o objetivo, era mesmo de partilhar entre gente do cicloturismo, que foi quem inventou o Gypsies na Alemanha pelos anos 2005 ou 2006, qualquer coisa assim do género. Ok, obrigado. Acho que sou eu, não é? Obrigada, Ricardo, pela apresentação e pela oportunidade que são sempre que estes momentos sempre constituem de aprendizagem, mesmo para quem está longe, e o mais que faz são caminhadas e pilates. Portanto, enfim, o meu contributo para o exercício físico, para a manutenção de sanidade mental, que nesta altura também é muito necessária. A minha pergunta tem muito a ver com o exemplo que trouxeste dos colegas em Espanha, portanto na Catalunha, e se nós sabemos já há muito tempo que não se faz ciência sem dinheiro, não se faz ciência sem recursos, e portanto a experiência espanhola mostra que de facto há já um interesse e que foi possível captar fontes de financiamento para suportar de uma forma continuada, ao longo de um período já relativamente longo, um acompanhamento de todos estes processos, e só assim é que se consegue ter mais informação e contribuir para uma divulgação dos resultados da investigação. A minha pergunta tem muito a ver com isto, não é? Portanto, como é que em Portugal nós conseguimos mudar este estado de coisas, ou dito de outra maneira, como é que uma investigação que se faz de uma forma continuada, sistemática, com resultados importantes, pode captar a atenção das entidades de forma a obter financiamentos que permitam, à semelhança do que acontece em Espanha, contribuir de forma mais decisiva para um conhecimento destas práticas e para tudo aquilo que já vimos, do ordenamento do território, de preservação e melhor gestão dos espaços naturais, etc. Portanto, como é que a ciência se faz ouvir? Como é que nós podemos, com tudo aquilo que já tens feito e com a equipa com que trabalhas, poder ter mais notoriedade e chamar mais a atenção à semelhança do que fazem os colegas espanhóis? E obrigado uma vez mais. Obrigado pela questão. Isto dava outra discussão para a tarde inteira ou para a semana toda.
Nós temos feito estes trabalhos sempre com muito apoio e diretamente com as áreas protegidas com que temos trabalhado. Parque Natural da Arrábida, neste momento na reserva do estuário do Sado também, Berlenga, são pelo menos assim exemplos em que temos feito este tipo de trabalho, com este tipo de dados, diretamente com a entidade gestora, que é o ICNF. Curiosamente, em Espanha, os nossos parceiros destes projetos, destes dados todos, são exatamente as mesmas instituições, são as áreas protegidas, é o serviço do ICNF Central da Generalitat, tal como cá. Há uma diferença, de facto, é que do lado de lá continua a haver um diretor por cada área protegida, e é um diretor executivo. Tem um mandato, tem um orçamento, mas é a pessoa que decide. E cá deixámos de ter esse funcionamento há muitos anos, infelizmente. Eu acho que faz alguma diferença, sobretudo porque as pessoas, sendo responsáveis de um determinado espaço, conseguem ter tempo para pensar nesse determinado espaço, e no modelo que nós temos atualmente do diretor ser um diretor regional, aquilo que eu conheço da vida dessas pessoas com quem nós trabalhamos também, é que dificilmente conseguem ter tempo para pensar no que se passa em cada um dos sítios, porque só parques naturais, ou só áreas protegidas na Direção Regional de Lisboa e Val do Tejo, há 8, e todas elas têm problemas que são prementes e são focos para apagar do dia anterior, do ano anterior, do ano de há 10 anos atrás, e continuam a ser focos. Portanto, isso acho que é uma diferença. Depois, curiosamente, eles têm as mesmas limitações em termos orçamentais que nós cá também temos. Ou seja, até determinado montante as pessoas podem decidir diretamente o que é que querem fazer. A partir de determinado montante, ali em Espanha, neste momento, ou na Catalunha, são à volta de 15 mil euros. Eu acho que em Portugal é mais ou menos parecido com isso. As coisas só daí para cima é que têm que passar a concurso. E aquilo que fazem é, se um estudo a sério demoraria, para ser feito num ano, custaria, imagina, 50 mil euros, depois divide-se o estudo em 3 partes, prioriza-se, e em Collserola foi exatamente assim, e é assim que as coisas têm funcionado. Portanto, havia uma necessidade de olhar para o parque inteiro. Como não havia capacidade orçamental para fazer tudo ao mesmo tempo, dividiu-se em 3 anos e fizeram-se 3 setores do parque, um de cada vez, e foram somando estes resultados todos, e neste momento consegue-se fazer um seguimento por preços muito mais simpáticos do que quando era preciso fazer uma caracterização toda muito grande. Portanto, aí eu acho que é apenas um modelo de gestão. Se houver vontade política, e neste caso em Espanha há uma vontade política porque há um compromisso de todos estes espaços de aderirem às cartas de turismo sustentável, à Carta Europeia de Turismo Sustentável, e tal como todos os processos de certificação, é preciso comprovadamente mostrar que se estão a fazer coisas. Nós, as áreas protegidas que temos, que são aderentes à Carta, aquilo que dizem é sempre as questões de princípio, como dizia aqui alguém há pouco tempo, que é vontades tipo Miss Mundo, não é? Toda a gente quer o melhor para o mundo, mas a seguir ficamos pelas palavras. E em Espanha, as palavras neste momento estão a passar a atos, e nós temos recebido pedidos todas as semanas de gente de uma área protegida em particular a dizer-nos gostávamos muito que fizessem um estudo igual àquele que fizeram e que apresentaram no Congresso tal, etc. Porque aqui em Portugal as pessoas também sabem que nós estamos a fazer este trabalho, é feito com o ICNF, portanto, por aí podia haver alguma vontade. Agora, não há vontade política por cima para se dizer que isto é importante, tem que se investir, e nem fazemos questão de ser os donos do pedaço, obviamente, porque sempre partilhamos tudo aquilo que fazemos, sempre mostramos a toda a gente o que é que fazemos e como é que fazemos. Portanto, é uma coisa que podia ser expansiva, ou podia ser feita por outros, de formas até, em alguns casos, diferentes daquilo que nós fazemos, não tenho dúvidas nenhumas, poderia ser necessário, mas a grande diferença é só na vontade política, porque as restrições orçamentais ou as restrições de recursos são exatamente as mesmas. Há uma gestão um bocadinho diferente, ajuda, e há uma vontade política, de facto, essa bastante diferente, que ajuda ainda mais, não é? Mas podia-se perfeitamente fazer, aliás, o trabalho que temos feito aqui, quando eu comparo o orçamento que temos, por exemplo, para fazer a motorização dos ruazes no Sado, o projeto que eu, o Rui Pedro e o Carlos estamos a fazer, o que temos de contrato formalizado é maior do que aquilo que temos em alguns destes estudos feitos em Espanha. Okay? A questão é que não foi pago pelo ICNF, foi pago por uma entidade externa que faz a gestão, se calhar, de dinheiros que podiam ser o ICNF a tratar, provavelmente, poderia ser outro modelo de gestão, mas é a forma como arranjamos maneira de pôr algumas coisas de pé,
o nosso projeto de Berlenga custou mais do que o trabalho que se fez na Colserola nos últimos 4 anos. Portanto, é uma questão de mudar, se calhar, algumas prioridades, algumas formas de olhar para estas coisas, e há aqui um investimento diferente. Nós dizemos, olha, se calhar era giro ter um contador naquele sítio, porque reparamos que há uma passagem razoável de gente a passar por aquele sítio e ficava um bom ponto de amostragem. Pois em Espanha, em 3 semanas, está feita a aquisição do equipamento de 3 ou 4 mil euros e está montado no terreno. Aqui, eu já ouvi o Ministro do Ambiente, o anterior, apresentar milhões para fazer este tipo de coisas, sei lá, 6 anos seguidos, provavelmente, e nunca vi um equipamento instalado, a não ser aqueles que nós instalamos nos nossos ensaios, nos nossos projetos, que emprestamos uma área protegida às vezes, e etc. Portanto, há essa diferença, vontade política e modelo de gestão. Eles não têm mais dinheiro que nós. Têm outra forma de gastar o dinheiro. Acho que é mais por aí. Pois. Já dizia o Ribeiro Teles, uma vez numa entrevista que lhe fiz há muitos anos atrás, em Portugal não há falta de dinheiro, há falta de juízo. É, literalmente. Aliás, eu vejo dinheiro a ser gasto no ICNF com disparates como aqueles que agora está a acontecer com o esquema de reserva para se poder visitar a Berlenga. Okay? Não se gastou menos naquilo do que se gastou connosco a contar rodados, e vamos com 80 saídas de campo, e temos de facto neste momento segurança naquilo que temos de resultados e de propostas, e do outro lado gastou-se bastante mais, e é uma plataforma que não funciona e que é ingerível, não é? Eu não vou lançar o debate porque temos que encerrar, mas estava a pensar agora nestas duas últimas reflexões que é um tema que nós, enfim, temos vindo a discutir também já nos últimos anos, que é, em parte também, eu acho que nós falhamos um bocadinho a comunicar o potencial e a importância destes dados e destes e de outros, não é dos teus em particular, destes dados e desta informação, para, inclusive, não só a nível da gestão e do ordenamento, mas também a nível económico, e se calhar há coisas que, lá está, muitas vezes as prioridades passam por outras coisas, porque nós também se calhar não conseguimos comunicar a nossa ciência da melhor maneira, e é uma coisa que, pronto, temos que trabalhar melhor no futuro, para que se perceba que este tipo de monitorização e de estudo e de levantamento ao longo de várias décadas já nos permite olhar para as coisas de uma maneira diferente, e depois também ter um potencial de desenvolvimento local, de promoção de atividades, que é bastante significativo, e eu acho que nós sabemos isto, mas de facto às vezes não somos capazes de comunicar da melhor maneira, ou ainda não chegou o tempo, se calhar um dia destes isso vai acontecer. Pelo menos Bem, na Teresa, parte da comunicação, se me permites, só para fechar, na parte da comunicação temos feito um esforço descomunal, aliás até andamos bem vestidos e tudo na rua, que é para saberem que é trabalho da casa. Eu acho que neste momento o que se passa é que nós não temos interlocutor. Eu tenho a certeza que se falasse disto ao atual Ministro do Ambiente, que o senhor não fazia a mínima ideia do que é que ele estava a dizer. Quer dizer, para ser Ministro do Ambiente não tem que saber de conservação ou de dados voluntários geográficos, seja lá o que for, mas há aqui uma falta de vontade política que eu acho que passa porque o que é fino neste momento e está na moda é ser ambientalmente verde e o paradigma da descarbonização e tal, e o ambiente não se faz com esse tipo de coisas. Eu acho que isso devia estar na economia, não tem nada a ver com o ambiente, por muito que o ambiente tenha a ganhar com o assunto. Portanto, eu acho que é de facto um problema de vontade política, porque eu consigo vender isto a qualquer pessoa, sem problema absolutamente nenhum. Aliás, o SIX consegue vender isto a qualquer pessoa. Eu não sei se a pessoa que neste momento é um interlocutor, ou os interlocutores, e mesmo dentro do ICNF, se fazem mínima ideia do que isto é, porque de facto não conseguem sequer parar 5 minutos para pensar para que é que isto serve. Só para ficarem com o remate, é a última coisa que digo, aqui há dias, em Aragão, a província ao lado da Catalunha, um parque disse, e tal, mira, Estela, gostávamos muito que o projeto que vocês têm feito por aí fizessem aqui no nosso parque natural,
E apesar das coisas em Espanha correrem muito bem, eu tenho sido um chato em Espanha de organizar melhor a gestão que nós fazemos destes projetos, porque acabamos por fazer as coisas, nem sequer fazemos bem as contas do que é que gastamos nós para os resultados que apresentamos, e muitas vezes digo que estamos nós a pagar pelo trabalho, como se faz cá em Portugal também, assim sendo, por isso que eu pago pelo trabalho que faço em nome do SIX ou em nome da Nova, ou para o ICNF, de muitas maneiras, nem que seja em tempo. Mas à parte disso, nós apresentámos um orçamento, e a Estela, quando partilha estas coisas, faz sempre à frente da equipe toda, somos 4, e eu respondi-lhe, não sei se por WhatsApp ou se por mail, a dizer parabéns, foi a primeira vez que eu vi um orçamento bem feito para um projeto em concreto. Era um orçamento que apontava para ir para 60 mil euros, um parque natural, um parque razoavelmente grande. E a resposta foi, vamos marcar uma reunião para ver, para explicar porquê, apresentou-se, por que razão é que o preço era aquele. Do outro lado veio uma coisa a dizer, não, vocês enganaram-se, é mais caro porque nós não temos só 15 pontos principais de entrada, temos 21, portanto, obviamente isto é mais caro, e o orçamento passou a 70, e aquilo que aconteceu a seguir, isso sim deixa-me surpreendido, e é tal mudança como as coisas funcionam. É o diretor dos parques todos, não quer fazer só para o nosso, quer fazer para todos os parques. Portanto, quando nós apresentamos uma coisa bem feita, bem estruturada, o normal cá seria, impossível, onde é que vocês querem fazer, querem todos ganhar dinheiro com isto, etc. Lá foi ao contrário, não, é mais caro e não queremos para 1, queremos para 4, que é aquilo que está a acontecer neste momento. Portanto, é tal história, é uma mudança de alguma atitude, pessoas, eventualmente, que possam perceber o que é que isto traz ao país, e o esforço todo que temos feito de trabalhar quando fomos pegar no Alentejo, para demonstrar que estes dados serviam para avaliar a Rota Vicentina, é porque a própria Rota Vicentina, que vai com 3 ou 4 milhões de euros de financiamento neste momento, mais todas as suas coisas ali à volta, nunca fez a sua própria autoavaliação. O que estão a fazer neste momento foi porque nos viram a trabalhar, começámos a pôr ideias de pé em semente de início, que entretanto seguiram outros caminhos, mas nunca houve essa preocupação. Como é que num projeto de 2 milhões de euros foi quanto custou infraestruturar a Rota Vicentina, ninguém pensou que fazia falta ter um equipamento a contar pessoas. E a contar os utilizadores, não é a contar quem vai ao marisco na mesma zona, que é aquilo que acontece neste momento, e estão a contar mariscadores como se fossem todos turistas, mas isso é outro assunto. Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos. Teresa, não sei se... vou só lembrar que de hoje, de hoje a 8 dias voltamos a ter uma sessão, a sessão do Luís Michel com o tema do luto e género e a experiência emocional de pais e mães, de hoje a 8 dias, à mesma hora, no mesmo sítio. Teresa, não sei se queres fechar mais alguma coisa. Não, é só agradecer a todos por terem estado aqui presentes, e mais uma vez ao Ricardo por partilhar. Não, também é quase uma década de estudo, não é, Ricardo? já vai para isso. Portanto, já estamos todos muito mais velhos agora, portanto, e também conhecedores, que alguns vale. E agradecer a todos mais uma vez. E cada semana cá nos vemos. Beijinhos, bom fim de semana.